Bom dia, igreja, bom dia, família do YouTube, bom dia, igreja do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por você estar aqui nessa devocional, obrigada por você tirar aí 30 minutinhos do seu dia para você assistir, acompanhar, ler a Bíblia. Permaneça firme, Deus é com você. Estávamos lendo aqui Gálatas 6:9, que tem uma promessa, que se nós não desistirmos e nem desesperarmos, no tempo certo, a colheita vai chegar. Então, guarda esse versículo aí no seu coração, não se desespera, não desista, porque o Senhor, na hora certa, Ele entra com providência na minha vida e na sua vida, tá? A devocional de hoje é o tema Escolhas e Consequências. Escolhas e Consequências. E o texto base é Josué 14. E eu já quero começar essa devocional fazendo essa leitura com você de Josué 14. Diz assim: As terras a oeste do Jordão. Estas são as palavras distribuídas por herança ao povo de Israel na terra de Canaã. O sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de cada clã repartiram a herança. A herança foi distribuída por sorteio para as 9,5 tribos, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Moisés havia distribuído a leste do Jordão, as 2,5 tribos, a herança que pertencia a elas, mas não deu herança aos levitas, uma vez que os descendentes de José foram divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. A tribo de Levi ficou sem herança, mas eles receberam cidades para habitar, com direito a pastagens para suas ovelhas e o seu gado. O povo de Israel cumpriu exatamente o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Eles dividiram a terra. O povo de Judá procurou Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: Sem dúvida, você deve estar lembrando do que o Eterno disse a Moisés, o homem de Deus, com respeito a você e a mim, quando ainda estávamos em Cádiz Barneia. Eu tinha 40 anos de idade, quando Moisés me enviou a Cádiz Barneia para espionar a terra. Apresentei um relatório preciso e verdadeiro. Meus companheiros desencorajaram o povo, mas eu permaneci firme ao lado do Eterno, o meu Deus. Foi nesse dia que Moisés prometeu solenemente: Você herdará a terra que seus pais pisaram. Ela será sua e os seus descendentes para sempre. Marca aí essa segunda parte dessa frase. Pois você é dedicado ao Eterno. Agora, veja só, o Eterno me manteve vivo, como havia prometido. Já se passaram 45 anos desde que ele disse aquelas palavras a Moisés, no tempo em que Israel peregrinava no deserto. Hoje estou com 85 anos de idade. Marca essa frase que nós iremos ler agora. Eu estou tão forte quando na época em que Moisés me enviou para espionar a terra. Ainda tenho forças para sair à guerra, por isso, dê-me a região montanhosa que o Eterno prometeu a mim. Você mesmo ouviu o relatório e sabe que os Enaquins vivem ali, em cidades fortificadas. Se o Eterno for comigo, marca aí, se o Eterno for comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Josué o abençoou, ele deu Hebrom por herança a Calebe, filho de Jefoné. Hebrom pertence a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até hoje, porque ele era dedicado ao Eterno, o Deus de Israel. Marca aí, porque ele era dedicado ao Eterno, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o principal dos Enaquins, e aquele território descansou da guerra. E aquele território descansou da guerra. Vamos orar? Fecha seus olhos aí para a gente orar.
Senhor, nessa manhã nós queremos começar esse dia te agradecendo por esse privilégio de estarmos aqui nesse momento, te buscando, lendo a tua palavra que ela é viva e eficaz, a tua palavra que é consolo para a nossa alma, que é fortalecimento da nossa fé. Senhor, nessa manhã nós queremos te pedir, perdoa, Senhor, os nossos pecados, lava-nos, Senhor, com teu sangue. A tua palavra diz que em todas as manhãs a tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. No dia de hoje, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros. O salmista diz: quem verá a Deus? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Senhor, nessa manhã, purifica as nossas mãos, purifica o nosso coração, porque através do nosso coração é que nós temos uma conexão íntima com o Senhor. Pai, eu quero te pedir, assim como Caleb recebeu a promessa aos 40 anos e permaneceu firme até o cumprimento, já com 85 anos. Senhor, nessa manhã, nos dê, Pai, a unção da espera. Fortalece-nos, Senhor, nesse tempo de espera para o cumprimento das tuas promessas. Não nos deixa, Senhor, desfalecer. Não nos deixa, Senhor, entrarmos em desespero e nem desanimarmos, porque no tempo certo a colheita vai chegar, a promessa vai se cumprir. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã? Não ouvi o amém de vocês aí, não. Amém, né? Julho, dia Amém. 16, amém. Escolhas e consequências. Agora o Senhor me manteve vivo como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Aqui estou eu com 85 anos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra quanto naquela época. Josué 14, versículos 10 e 11. Escolhas e consequências. Todos nós temos a escolha de como iremos encarar as dificuldades e desafios na nossa vida. Caleb, mesmo com 85 anos, escolheu seguir firme nas promessas de Deus e não se deixar abater pelo tempo ou pelos obstáculos. Enquanto muitos ao seu redor desistiram ou se acomodaram, ele manteve a sua confiança, sabendo que Deus havia lhe prometido uma vitória futura. A história de Caleb nos ensina que não é o tamanho dos desafios ou o tempo de espera que determina a nossa vitória, mas a escolha de permanecermos firmes na fé e nas promessas de Deus. Assim como Caleb, você pode enfrentar gigantes na sua vida, problemas, medos ou incertezas. Mas a escolha de permanecer em Deus, confiando em suas promessas, fará toda a diferença. Caleb fez uma escolha contra a multidão e foi recompensado. Talvez você também esteja em uma situação em que precise tomar uma decisão contrária ao que todos ao seu redor acreditem. Lembre-se de que Deus está com você. E do mesmo modo que foi fiel a Caleb, ele será fiel a você. Ele será fiel a você. Amém? Amém, irmã Vera? Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Bom dia. Gente, está frio por aqui e ainda bem que a gente vai para a região montanhosa da Bíblia para a gente se esquentar com Caleb. Bora? Bora se esquentar com Caleb? Bom dia, gente do YouTube. Bom dia, gente que está aqui. Quantas? Para mim aparece 76. Quantas somos, Eneida? Bota aí. 94 mulheres corajosas nessa quarta-feira. Hoje é quarta-feira? Fala aí que eu estou de férias, não sei. Quarta-feira. Gente, que delícia. Eu amo o Caleb. Eu tenho um carinho tão especial por ele. Sabe por quê? Quando eu fui estudar a filha dele, Axa, eu fiquei muito apaixonada por ele, porque Caleb é um personagem bíblico que nos ensina. Eu tenho a impressão que Caleb, sabe aquele pai de amiga que você pensa assim, ai, podia ser meu pai, de tão legal.
Eu acho que Caleb, para mim, é isso. Poxa, ele podia ser meu pai, que ele é tão legal. Ele é carinhoso, eu tenho uma sensação de que ele é sensível. Quando você olha a história de Axa, quando Axa casa e ela pede um pedaço das terras, depois do casamento, a maneira como aquela cena acontece, depois eu coloco referência para você dar uma olhadinha, que coisa mais fofa que é Caleb. A maneira como ele se remete à filha e a maneira como ele acolhe o descer do cavalo da filha, gente. Isso me impacta demais, mas o texto depois desse de Josué 14, depois eu ponho aí. Mas foi nesse texto que eu me apaixonei por Caleb, porque eu entendi depois, isso fez muito sentido para mim, quando eu vi a relação dele com a filha, eu entendi por que, que ele permaneceu, ele se manteve firme na promessa. Ele tinha um elo muito especial familiar. Ele era um pai que ele, de fato, estava ali abraçando e dando para a próxima geração, para os seus filhos, coisas muito palpáveis. E depois eu posto para você mesma ter a sensação da personalidade de Caleb com relação à maneira como ele lida com a família. Sabe o que a vida dele me ensina? Que esse texto que a gente acabou de ler, essa permanência, 45 anos, mantendo firme a promessa que aquele líder, né, que Moisés já não está ali mais, Moisés já morreu. Quem está na liderança é Josué. E Josué é parceiro dele, gente, é parça. Josué estava com ele nesse momento em que ele vai lá espiar a terra, e só ele, meu Deus, ele, Josué, ele traz um relatório diferenciado, dizendo que a terra que eles estão querendo conquistar é uma terra que vale a pena ir. Todos os demais tiveram muito medo. Ontem a gente falou sobre medo, e o medo, ele nunca está na situação. O medo sempre está em nós. Quando você está diante de uma situação de medo, e ontem a gente compartilhou isso, nenhum medo, a Dijane até chamou a nossa atenção para isso, nenhum medo, primeiro, existe. A gente que inventou. Ah, tenho medo de solidão. Por acaso eu sou uma pessoa solitária? Nunca. Deus nunca vai me deixar só, ele sabe o quanto isso é importante. E olha onde eu estou, no meio de 80 e tantas bonitas. Existe isso, esse medo? Não. Esse medo não existe, sem mulheres já. Esse medo, ele que você tem, ele não existe. A gente que acha que pode existir. Aqui, na vida de Caleb, ele tem 45 anos e ele mantém viva a chama de uma promessa, embora o líder já tenha falecido. Moisés já não está mais com o povo, Josué está ali no comando, Josué esteve com ele na hora da expiação daquele lugar, daquela terra, e o medo não dominou o coração deles. Ele, muito pelo contrário, ele olha aquela terra e fala: meu Deus, se o nosso povo vier para essa terra, a gente vai arrasar. A gente vai revolucionar a terra que Deus nos deu. Ele podia ter olhado para aquela terra e, junto com os 11, né, com os 10, porque ele e Josué tiveram uma visão diferenciada, ele poderia ter sido abraçado pelo pessimismo. Ô, bonita, você está diante de um lugar de escolha. Hoje, você está aí diante de um momento de vida que você precisa ter uma posição diante dessa pauta. O que te domina? Aquilo que ainda não aconteceu e que vai te trazer a consequência ruim, né, e negativa, ou você vai confiar em Deus, que Deus vai trazer o que Ele quer. Josué está diante desse lugar em que ele olha para a terra. Quando tem o texto, quando eles vêm trazendo o relatório, eu fico sempre pensando assim, gente, será que eles conversaram antes para poder saber a opinião de cada um? A impressão que eu tenho é que não deu tempo, que eles saíram da terra para olhar, espiar a terra, e na volta, quando eles chegam, eu acho que quando Josué começa a ouvir os irmãos falando, eles falam assim: meu Deus, socorro, eu não penso assim.
E não é esse o pensamento e a sensação que eu tenho. Ô, gente, vocês já tiveram essa sensação? Ô, gente, eu tenho isso frequentemente. Eu tenho frequentemente a sensação de que eu estou sozinha em certas opiniões. Às vezes eu até pergunto para o meu marido assim, Edinho, só eu que penso assim? Aí ele só tu que pensa assim. Vai lá e fala. Eu, não, pera, deixa eu ver. Ô, gente, eu sento numa mesa pastoral toda segunda-feira. Aqui a gente tem reunião pastoral com alguns pastores da mesa apostólica toda segunda-feira. Aí o bispo, às vezes, traz uma situação, uma questão para a gente poder conversar no conselho, ter uma direção. Eu fico ouvindo os pastores, eu penso assim, meu Deus do céu, eu não penso assim, vou fazer o quê? Vou remar contra a maré? Gente, não é fácil. Eu vou te falar porque muitas vezes, dentro da minha vida e às vezes no meu ministério, eu tenho uma opinião muito diferente. Deixa eu te fortalecer se você é uma pessoa que lá no seu trabalho você é aquela que sempre vê a mão de Deus ou que você vê uma forma diferente de olhar as coisas. Você está aí para poder dar a Deus o lugar dele se movimentar de forma diferenciada. Às vezes, na sua família, você tem uma pauta, uma situação que você precisa se pronunciar. Todo mundo está falando A, mas você fala B. Deixa eu te dar uma força vinda da unção de Caleb. Abra sua boca, não tenha medo. Lá no seu trabalho, todo mundo tem uma postura e uma sensação de que você está ali, de que as coisas vão acontecer indo para uma rota. Mas você pensa assim, gente, mas eu não vi essa rota, não. Eu vi essa rota do lado de cá e aqui é muito melhor. Aí você fica com uma luta interna. Gente, eu acho que Caleb, ele teve essa luta interna. Porque quando eles começaram a relatar as coisas ali para o povo ouvir, ele começou a pensar assim, peraí, a gente foi para a mesma terra? Não, não fomos. Porque eu não consigo ver que só tem essas coisas. Aí ele começa a dizer, olha, tudo isso que os meus irmãos disseram é verdade. Lá tem pessoas muito grandes, lá as uvas são imensas, lá a terra realmente é muito, muito boa, mas tem inimigos ali significativos. Mas eu só consigo ver Deus nos dando a força para vencer e ganhar aquela terra. Eu não consigo ver outra coisa que não seja a nossa vitória. Ô, gente, nessa manhã de quarta-feira, do dia 16 de julho, eu quero abençoar a sua vida para que você tenha olhos espirituais de fé, para que no lugar, naquela região, naquele território que você esteja pisando, você receba uma visão diferenciada daquilo que Deus quer fazer para o teu povo. Eu sei que aqui tem algumas pastoras e eu quero abençoar a sua vida para que você permaneça firme na visão que Deus te deu, mesmo que ninguém veja, só você veja. 45 anos se passam e eu acho que quem manteve vivo dentro dele, dentro de Caleb, a sensação de que ele não podia perder de vista aquilo que ele ganhou quando ele tinha 40 anos e agora ele tinha 85, esses 45 anos de espera, quem manteve vivo foi a família. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se você vê a relação que ele tem com aquela filha Axa dele, você vai se apaixonar por esse cara. Ele é muito fofo com aquela filha, gente. Ele entende a maneira como ela desce do cavalo. Como é isso? Uma pessoa que te conhece pelo seu movimento corporal, esse é esse pai. E eu acho que todas as vezes, todos os anos, todo o tempo que se passaram, Caleb continuou firme, entendendo, o meu dia vai chegar. O meu dia vai chegar. Eu sei que Deus vai me recompensar, porque a promessa já foi dada. Já foi liberada a palavra sobre a minha vida. O momento vai chegar. E eu vou ficar aqui esperando. Eu quero liberar a sua vida para você ficar no lugar de espera, permanecendo naquilo que Deus lhe prometeu que ia fazer. Você tem clareza de qual foi a promessa que Deus liberou sobre a sua vida para esse ano? Para esse mês? Para esse semestre? Você tem a palavra viva, certa, clara, para você poder permanecer firme? A primeira coisa que a bispa nos fala nessa devocional é que não era o tamanho do desafio ou o tempo que determinava, mas a escolha
de permanecer firme na fé da promessa que ele já tinha. Permanecer firme não é um exercício fácil. Os anos vão se passando, parece que as coisas vão engolindo a gente, parece que os desafios vão ficando maiores, parece que a gente não fica mais tão firme, né? A nossa vitalidade parece que não está tão boa, não para Caleb. Caleb diz assim: eu estou tão forte, eu estou tão vivo, eu estou tão animado quanto eu tinha 40 anos. Ô, gente, pensa aí, quando tu tinha 15 anos era como? Tu fazia o quê? Tu fazia muita coisa bonita. Tu era viva, tu era impetuosa, tu era muito, né, cheia de vida. Isso não morreu dentro de você, isso continua vivo. A partir desse momento em que você declara a Deus e ao mundo e a todo mundo que está em volta de você, e principalmente a sua promessa, a vitalidade, quando você tinha 15 anos, certamente Deus vai trazer a vitalidade para você poder permanecer. Pastora, estou aqui me lembrando de uma promessa que Deus me deu na palavra e eu estou entendendo que ela ainda não se cumpriu. Você tem uma sensação de que tem coisa que ainda não se cumpriu? Então, a minha dica para você, a minha sugestão é, nessa oração de agora, nós vamos lembrar a Deus que nós estamos firmes, que nós estamos inabaláveis, porque a nossa fé continua a mesma fé daquela do começo, quando você ouviu a promessa. A segunda coisa que a bispa nos ensina é que a gente pode até enfrentar gigantes, coisas que parecem muito grandes aos nossos olhos, que pode ser problemas, medos, incertezas, mas a nossa escolha de permanecer em Deus, confiando na sua promessa, vai fazer muita diferença. Você confiar que a promessa que você tem para este ano de 2025, ela ainda está viva e ela ainda está para você, tanto quanto foi do primeiro dia de janeiro desse ano. E a sua postura vai fazer muita diferença. Se manter essa promessa viva, manter essa visão clara de que você recebeu da parte de Deus um sim, um amém para uma terra. Isso só depende de você. Ô, bonita, isso você não delega. Você pode delegar até a faxina da tua casa, né? Contratando uma diarista, uma faxineira. Você pode até delegar algumas atividades com as suas crianças, contratando uma babá. Você pode até contratar alguém para fazer o seu cabelo, a sua unha, até o seu botox você pode contratar, mas a promessa bonita é tua. Permanecer firme é teu, não tem como delegar, não tem como pagar, porque Deus deu a você com o seu nome. E é você quem vai manter vivo. Eu não sei qual é a sua motivação de manter isso vivo. Eu não tenho nenhuma dúvida que a família de Caleb deu para ele essa força, porque logo em seguida, quando Axa ela pede um presente ao pai, ela pede terras. Por que ela pede terras? Porque ele ganhou terras. E aquilo que a gente ganha, gente, não é sobre... Bonita, deixa eu te dar uma dica bem especial como pastora de crianças. Você está achando que tu está aqui por você? Tu está achando que você está aqui por causa desse probleminha teu aí? Você está achando que você está vindo aqui para consolar o seu coração, receber um afago da parte de Deus, porque você está vivendo um negócio desafiante? Deixa eu te dar uma dica especial. Esse livro aqui me ensinou, a Bíblia me ensinou, que todas as coisas que eu pleiteio na presença de Deus, que eu pago o preço, que eu jejuo, que eu acordo cedo, isso é para a minha próxima geração. Quem vai colher isso é a minha Sofia e os filhos dela. Você está aqui para pavimentar o caminho dos seus filhos e dos seus netos. O que Caleb estava de olho e querendo fazer era para ele poder desfrutar, ele aplanar a terra para que as suas filhas e seus filhos pudessem receber e ele pudesse ter uma geração inteira abençoada por causa de uma voz profética e de promessa. Quero liberar a sua vida nesse dia, para você ter clareza que o milagre que você espera, pastora, mas o meu milagre é comprar um carro. O que isso tem a ver com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos? O meu milagre é ter uma casa. O meu milagre é mudar de emprego. Ô, bonita, se você está bem e se Deus te der o que você está clamando,
você terá conteúdo do próprio Deus para você contar para as próximas gerações. Não importa o tema, não importa o que você está buscando, não importa se é grande ou pequeno o seu problema. O que você está vivendo com Deus, ele é um conteúdo para você poder entregar para a próxima geração. O que Caleb recebe aqui, ele entregou para os seus filhos. A sua promessa, ela é muito mais do que o seu nome. Ela leva o seu sobrenome, porque o seu sobrenome carrega todo o poder de uma família inteira. Como é o nome dos seus filhos? Põe aí no chat. Como que é o nome dos seus filhos? Eu só quero olhar para eles, porque a promessa que você está aí pleiteando é para que eles recebam. Coloca aí no chat o nome dessas crianças que vão receber. Rebeca e Amanda, Daniel e Yuri. Essa galera aí que está recebendo, Emanuel e Maria. E muitos, Beatriz, Emanuel, Davi, Rebeca, e Tiago, André e Laura, Caio e Caleb, Alice, Arthur, Letícia e Cecília, Mateus e Sofia. Essa galera, gente, que a gente está aqui chamando a presença, porque quando a gente fala o nome deles, a gente chama a presença do nome deles. É por causa deles que você está e precisa permanecer firme, para que você tenha uma herança bendita. O seu conteúdo de vivência, com esses nomes todos que estão aparecendo aqui no nosso chat, é para que você tenha assunto espiritual para entregar para a sua família. A sua escolha tem uma consequência: abençoar seus filhos, netos e bisnetos e tudo mais que vier a partir de você. Vamos orar? Na oração que temos aqui, a bispa fala assim, ó, no nosso livro a oração é essa. Vai colocando o nome da galera aí. Senhor, me ajude a fazer as escolhas corretas, mesmo quando elas forem contrárias à opinião da maioria. Que eu possa confiar nas suas promessas, sabendo que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Me dê força e coragem, Senhor, assim como fez com Caleb, em nome de Jesus. Amém. O que você está enfrentando hoje parece que está remando contra a maré. O que você está colocando como, às vezes, até como uma decisão contrária. Deus vai lhe recompensar pela fidelidade que você tem nele. O que eu estou dizendo não é você ser do contra o tempo todo, não. Não é sobre isso. É sobre você ter clareza do que Deus está fazendo numa área em que ninguém está vendo. É sobre você ter a voz de Deus estabelecida numa promessa que você recebeu. Esses nomes todinhos aqui, que eu vou até abrir esse chat aqui para poder ver, são os nomes que nós estamos aqui nessa manhã e todas as manhãs da nossa vida. Todas essas promessas que você está permanecendo firme, confiando em Deus, é para tocar toda a sua descendência, toda a sua parentela. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, muito obrigada pela vida de Caleb. Permaneceu firme, permaneceu ainda inabalável com a sua fé, esperando a hora certa de receber aquilo que foi delegado, que foi deliberado para ele. Ele não desistiu, eu não encontro na Bíblia nenhum momento ele o tempo todo no pé de Josué para que as coisas aconteçam, ele não ficou ali persistindo, ele simplesmente permaneceu no lugar onde a espera nos deixa, que é na confiança do Senhor. Toda mulher que decide esperar, ela decide te abraçar e ver a tua mão poderosa sobre nós. Toda mulher que decide olhar a promessa e ficar aguardando a expectativa do cumprimento dela, abraça a fé. E esse homem, Deus, nos ensina nesse dia a fofurice de te amar. Oh, Deus, como eu amo Caleb. Esse pai querido, esse pai fofo, esse pai detalhista, esse pai que é um gentleman. A sensação que eu tenho da personalidade desse homem, Caleb, ministra tanto ao meu espírito sobre quem o Senhor é. Ele manifestou na terra de Israel a permanência e a persistência, Senhor, de permanecer com a vitalidade em dia. Eu acho que ele, nesses 45 anos, Senhor, ficava pensando, imaginando qual era a terra que ele ia escolher quando ele fosse chamado e quando ele tivesse a oportunidade de dizer qual é a sua terra, meu amigo.
e ele tinha na ponta da língua qual era o lugar, qual era a geografia que ele queria pisar. Ele foi para a região montanhosa, Senhor, conquistar essa terra, e não foi fácil conquistar, porque ele precisou tirar os inimigos dela. Muitas de nós esperamos a promessa e achamos que a gente vai possuí-la com leveza, com cuidado, com formas fáceis. Dá a cada uma de nós, Senhor, as ferramentas certas para a gente possuir a terra que é nossa, que ganhamos por promessa. Que a gente tenha a clareza de que o chão que a gente vai pisar, a partir da promessa que o Senhor vai cumprir, será conquistada por esforço. Dá a cada uma de nós o evangelho certo de que as coisas se conquistam por esforço e não, ó Deus, num berço esplêndido. Nos ajude a entender e a tirar de nós a cultura de que a tua promessa sempre traz o alívio, porque nem sempre no processo é alívio, é força, é guerra, é dor, é sofrimento muitas vezes, mas o Senhor nunca, absolutamente nunca na nossa vida nos abandona. Senhor, obrigada por essa manhã abraçar a fé, a permanência e a escolha de Caleb para a gente sair daqui dessa manhã fortalecida, inspirada a viver, ó Deus, as promessas que ainda não foram cumpridas nesse ano. Senhor, nós estamos no início desse segundo semestre. Muita coisa já aconteceu no primeiro semestre, mas muita coisa não, Senhor. Muita coisa a gente ainda está esperando que o Senhor faça. E nesse segundo semestre, nós estamos assim, nessa postura de Caleb, olhando, ó Deus, a promessa que ainda virá. E nós queremos permanecer com a nossa vitalidade em dia. Queremos, ó Deus, ter saúde para desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. A gente quer ter, ó Deus, a vitalidade de uma fé em que possa dar para os nossos filhos. Ah, Jesus, os nossos filhos. Como eu sou grata pelo nome de cada um desses filhos posto nesse chat aqui, nesse Meet. Obrigada. É a vida, é o esforço, é olhar o nome de cada uma dessas crianças e meninos e adultos e pessoas que se tornaram, que são os nossos filhos, que se tornaram a nossa meta. Obrigada, porque eles nos impulsionam a não desistir. Ó Deus, obrigada, porque eles são e foram e serão aqueles que vão nos empurrar para não desistir da promessa que vamos viver nesse ano. Obrigada, Senhor. Eu quero consagrar a vida de cada um desses nomes postos aqui, Senhor. Obrigada, que o Senhor leia, junto com os teus anjos ministradores, o nome de cada um dos filhos das tuas filhas, Senhor. Que o Senhor pegue a cada um no colo e que a gente, ó Deus, tenha conteúdo espiritual, de experiências sobrenaturais para a gente poder entregar. Assim como eu estou descendo cada nome desse, que o céu, Senhor, escreva o nome de cada um desses queridos e queridas que estão aqui ansiando por ver o nome, Senhor, aquilo que cada uma de nós, como mães, carregamos. Ó Jesus, ó Deus, traz sobre nós, derrama sobre nós a decisão de fazermos as escolhas com a consequência da bênção. Que as nossas escolhas sejam as consequências de dar aos nossos filhos a herança bendita que o Senhor tem para nós. Obrigada por cada um desses nomes que eu estou lendo aqui, e eu sei que o céu também está lendo. Obrigada pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. E nós consagramos o dia de hoje, essa pauta, essa atmosfera, para que nos persiga, que esteja com a gente durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Não é o tamanho dos desafios que determinam a sua vitória, mas a escolha de permanecer firme na fé. Amém? Que você seja abençoada, bonita, que você permaneça firme, que a sua escolha de fé estabeleça aquilo que você vai viver para as próximas gerações. Por enquanto, a gente fica pensando o que é o mês de julho, o que é o mês desse... Qual que é o mês quais são as bênçãos do trimestre, do semestre, do ano, mas Deus, que é um Deus geracional, pensa muito mais além. E eu quero abençoar a sua vida para essa semana, para esse mês, para o seu trimestre, para o seu semestre, para o seu ano, para que você permaneça firme. Cale as vozes contrárias e permaneça no que Deus estabeleceu para você. Amém?
Tchau, bonitas do YouTube. Beijo grande. Deus te abençoe.